Qual é o papel de cada pessoa na preservação do meio ambiente e no combate à crise climática? É o que a gente debate no programa de hoje. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Em 2024, pela primeira vez, a temperatura média do planeta ultrapassou a marca de 1,5 graus acima do período pré-industrial. O cenário é preocupante e exige ações imediatas. E para descobrir como cada indivíduo pode contribuir para um futuro mais sustentável, eu converso com Marcos Nakagawa, coordenador do Centro SPM de Desenvolvimento Socioambiental. Seja muito bem-vindo à Primeira Jornada, Naka. Olá, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez aqui. Realmente uma delícia, ainda mais falar desse assunto que tá precisando, né? Acho que a gente tem muita coisa para conversar, entender e se conscientizar, né, Naka? Vamos falar então de uma coisa, né, leve. Vamos começar leve, falando do aquecimento global. Ele está realmente em níveis alarmantes, assustadores. E eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho quais são as principais causas, o que você acha que está ocasionando isso, enfim, para a gente entender. Realmente, a gente está num momento de alarme do aquecimento global, né? Já falam não só de aquecimento, mas de emergência climática, em que a gente precisa agora realmente decidir para que caminho a gente vai. As principais causas são todos os níveis de gases de efeito estufa que estamos emitindo como seres humanos, como humanidade e principalmente nas empresas. A gente já tem um mapeamento que são poucas, menos de 50 empresas que são as mais emissoras, as mais poluentes de gases de efeito estufa, principalmente carbono e metano, e que realmente a gente precisa resolver essas causas e também os governos, os países estão causando o aquecimento global. E assim, e tudo isso são pessoas no fundo, né, Zé, que estão lá exatamente nesse processo de emitir os gases de efeito estufa. Pessoas compactuando com isso, né? Achei interessante, Naka, esse ponto que você trouxe, que são poucas empresas, mas gigantes, que também geram essa questão da emissão dos gases, né? Falando em pessoas, o que você pode dizer pra gente, Naka, de atitudes que as pessoas individualmente podem adotar para preservar o meio ambiente? O que a gente pode fazer? Realmente, quando você começa a pensar, o globo está esquentando, o planeta Terra está esquentando, você se sente incapaz, você se sente paralisado, você fica pausado e realmente você vê a dificuldade que se tem de realizar alguma coisa. Sim. Mas a gente não pode esquecer que quem tomam as decisões nos governos, nas empresas, que assina lá o cheque da caneta, do investimento, que vai decidir se vai comprar uma energia assim ou uma energia assada, se está pesquisando um processo produtivo, um carro novo, um avião novo, tudo isso são pessoas que estão lá decidindo isso. Então a conscientização, a mobilização é fundamental para que essas pessoas que estão lá assinando o cheque, fazendo pesquisas, tomando decisões, possam tomar decisões com base, não obviamente no lucro, que é a base dos negócios, que é a base do sistema que a gente vive, mas também que possam tomar decisões levando em consideração as questões do aquecimento global, dos gases de efeito estufa e nós, né, seres que estão aí no dia a dia batalhando, escutando esse podcast no carro, em casa, na sua Alexa, enfim, possam propor soluções, possam facilitar isso dentro e se engajar nas redes sociais, possam conversar entre as pessoas, possam mobilizar aquele seu amigo que é VP numa empresa, possa mobilizar aquele deputado que você conhece, ou aquele vereador, enfim, possa trazer essa pauta no dia a dia para discussão.
Muito legal, Naka. Eu acho super interessante esse ponto que você traz da conscientização, né? Porque às vezes, como você falou, a gente se sente completamente travado. Do tipo, o que eu, sozinha, vou conseguir fazer? E eu acho que você trouxe esse ponto muito interessante, que a gente tem que ter conscientização para conseguir chegar nesses altos escalões que assinam todos esses contratos, que decidem, que tomam decisões, para que a gente consiga mobilizar esse processo, né? Às vezes eu sempre me questiono, às vezes não, eu sempre me questiono. Será que se eu tomar um banho mais rápido, eu vou realmente ajudar? Será que isso vai ter algum efeito dentro de tudo? Que hábitos que você acha que a gente pode ter que possam fazer diferença, além, obviamente, do que você falou, da mobilização, da conscientização e tudo mais? São pequenos hábitos do dia a dia, né, que podem impactar menos o meio ambiente, podem impactar menos o planeta. Ah, mas Naka, as indústrias, Sim. o agro, isso, aquilo, gasta tanta água, o que é? 10 minutos a mais no meu banho, enfim. Com certeza é um bom questionamento, porém, né, a gente não pode esquecer que os seus hábitos podem transformar hábitos de grandes movimentos, de grandes empresas, né? Então imagina se um CEO de uma mega empresa ou de uma mega fazenda do agro tem o hábito de economizar água, de fazer reciclagem, ele vai estar incutido nele, no dia a dia dele, nos hábitos, nos valores dele, e quando ela chegar, né, nessa liderança, estiver lá comandando a empresa, isso vai ser uma coisa comum, normal, natural de se fazer dentro também da empresa, porque ele e ela vão ficar incomodadas de poder deixar a empresa que ela trabalha, que ele trabalha, suja, não fazendo reciclagem, pingando água na torneira, pessoal jogando qualquer resíduo em qualquer lugar, emitindo carbono, diesel, enfim, realmente é um processo que começa a internamente nas pessoas e aí você passa a fazer isso. Né? Para mim, o melhor exemplo é escovar o dente. Né? Escovar o dente, ensinar a uma pessoa, uma criança a escovar o dente é a coisa mais difícil que se tem, porque tem que falar, comeu, escova o dente, fez chupou-bala, escova o dente. E aí, quando a pessoa se conscientiza que precisa escovar o dente, senão vai ficar podre, vai cair, vai doer, vai ficar feio, né? Não vai conseguir comer, vai ter que pagar para consertar, para melhorar, e aí você criou um hábito. E esse hábito vai ser uma coisa natural, normal da pessoa, inclusive nas suas decisões do dia a dia. É isso que a gente precisa trazer também para esses pequenos hábitos, como você falou, né, de fechar a torneira, tomar um banho mais rápido, dar descarga daqueles 2 fluxos, usar um transporte coletivo quando consegue, escolher o etanol em vez de gasolina, na maioria das vezes, enfim, todas essas coisas do dia a dia que podem minimizar o seu impacto ambiental e sua pegada de carbono e de gases de efeito estufa. Eu acho muito legal a gente também pensar o quanto o coletivo é uma coisa poderosa, né? Do quanto a gente criar esses nossos hábitos individuais do micro pode ir para o macro. Porque como você falou, às vezes você se relaciona, tá ali numa roda de amigos. Aí você tem essa cultura dentro da sua casa, né? De fazer isso. Você contamina as outras pessoas para o lado bom. E de repente isso pode chegar nos ouvidos de alguém que tem poder, que toma decisões. Então, eu acho que é interessante a gente pensar isso para também não se colocar tão fora desse lugar, né, de mudança. O modelo econômico que a gente tem hoje é graças a exatamente isso, né? Todo mundo fala, olha o carro que ele comprou, olha quanto ele está ganhando, olha cada das coisas que fulano tem. Então, tudo isso gera uma necessidade de você ganhar dinheiro, comprar, consumir, e é o nosso sistema. Não vou dar viés se é bom ou ruim. Mas ninguém fala, e a sua composteira? Como estão as minhoquinhas da sua composteira? Quanto você tem reciclado? Quantas pessoas você tem ajudado, seu social e assim por diante? O quanto a gente realmente precisa disso. Legal. Bom, a gente vai continuar esse papo já, depois do intervalo.
Que tal, em vez de só treinar, já prestar para valer? E se você pudesse dar o primeiro passo da sua carreira agora, antes mesmo de terminar o ensino médio? A SPM inovou mais uma vez e criou o SPM Experience, um processo seletivo exclusivo para jovens que se formam no final de 2025 e já querem acelerar seu futuro. Saiba mais em espm.br/ESPM Experience. Voltamos com o Naka, coordenador do Centro SPM de Desenvolvimento Socioambiental, e a gente vai seguir essa conversa sobre sustentabilidade. A gente falou no bloco anterior sobre o nosso sistema econômico, o sistema capitalista, que gera, demanda, pede muito consumo o tempo inteiro. O consumo está constantemente na nossa mente, na nossa ação, enfim. Como que a gente pode transformar esse consumo num consumo um pouco mais consciente? Comprar de forma mais sustentável? Dá uma ajuda pra gente, Naka, nisso. O consumo consciente é fundamental para que a gente possa valorizar aquelas empresas que têm atuado de uma forma mais impactante positivamente no social, no ambiental e assim por diante. Consumir conscientemente, primeira coisa é perguntar se realmente você precisa daquilo. Segundo, se você consegue pagar. Então, essa é uma pergunta que no Brasil, principalmente, por questões de educação financeira e por conta de muitas das instituições forçarem a gente a pagar juros, a pagar multas. Então, tem esse processo todo importante. Terceiro é realmente verificar se aquela empresa, se aquele produto que você está comprando foi feito de uma maneira bacana, legal, não usou mão de obra infantil, escravo, se realmente não usou produtos cancerígenos que fazem mal para você, se podem valorizar os produtos que foram reciclados, os produtos que têm um final, e depois, comprando o produto, pensar como você vai destinar esse produto de um jeito certo, se você vai doar, se você vai reciclar, se você vai trocar para comprar um novo, que é o melhor modelo atual, para que as empresas possam fazer o destino correto. Então, o consumo consciente não é só comprar um produto mais verde, mais bonitinho, mais legal. É realmente você pensar o seu processo do consumo. Na SPM a gente tem muito essa coisa aí da jornada do consumidor, né, que a gente precisa ver na nossa user experience, né, no uso da experiência do consumidor, também pensar isso de uma forma consciente. É, porque às vezes tem isso, né, Naka? A gente compra um produto, aí, como você falou, é verdinho, bonitinho, porque inclusive o consumo traz essa coisa da publicidade também, que, né, quem quer mudar essa conduta, às vezes vê um produtinho que tá mais verdinho, integral, ou não sei o quê, já compra. Mas tem todo o processo depois que você compra, o quanto você gasta, o que você vai fazer, porque depois, gente, a gente sabe o que acontece, né? Depois de um tempo de uso, o produto tá um pouco mais velho, a gente se desfaz, deixa ele lá no canto, e aí? O que vai acontecer com ele? Acho que é interessante essa coisa de você pensar no ciclo, né? Daquilo que entra na sua casa, na sua vida. Acho que é importante também. A economia circular é a economia da vez agora, né? Que você vai pensar desde o destino, desde a origem até o destino, né? O ciclo perfeito, que o ideal é que voltasse sem precisar de novos insumos, novas coisas de mineração, novas coisas da terra, e aí realmente a gente vai ter um processo bem bacana. E a gente está evoluindo, né? São 1500, 1800, quando começou a Revolução Industrial. Olha quanto a gente evoluiu e a gente está usando o mesmo modelo. É esse o pensamento que a gente precisa deixar para trás. E não querer fazer sempre o mesmo e fazer esse tal da inovação. Quando eu falo inovação, pensa em digital, em celular, em aplicativo. Não, inovação está na inovação para desenvolvimento sustentável, para o consumo consciente, para a sustentabilidade, levando em consideração não só o lucro, mas também as questões ambientais de carbono, do aquecimento global e também as questões sociais de inclusão, não deixar ninguém para trás.
Ótimo. Inclusive porque, assim, se a gente não pensar nisso, o mundo já está dando todos os sinais. E aí, falando sobre isso, Naka, sobre educação ambiental, também para a gente entender, porque muitos fenômenos, muitas tragédias têm acontecido que tem a ver, né, com essa falta de responsabilidade e consciência. Você acha que a educação ambiental é fundamental para que a gente mude essa estrutura que você falou que está aí há tantos anos e ajudar a, pelo menos, amenizar essa crise climática? Sim, com certeza. A base de tudo é a educação, né? É realmente educar as pessoas. Existe no Brasil uma lei que é o Plano Nacional de Educação Ambiental para que realmente seja ensinado essas temáticas ambientais agora com a crise do clima cada vez mais forte. A gente precisa ensinar isso e desde o ensino básico, fundamental, médio, universitário, no executivo, precisa ter temáticas como a sustentabilidade, o consumo consciente, os objetivos do desenvolvimento sustentável, olhar esse mundo com a economia circular, a economia do impacto positivo. Enfim, é necessário e urgente que em todas as matérias, transversalmente, a gente tenha as questões da sustentabilidade e da educação ambiental. É urgente. Fato, a gente não tem tempo, né, Naka? Não tem mais tempo. A gente tem o nosso quadro Dica de Mestre agora para fechar essa nossa conversa maravilhosa, importantíssima, que é você me contar alguma coisa que você acredita que você tivesse ouvido lá no comecinho da sua vida profissional. Se alguém tivesse te falado isso, talvez o caminho pudesse ser mais tranquilo. O que você acha que você pode trazer pra gente hoje, Naka? Uma das coisas que faz muito sentido cada vez mais para mim é realmente essa coisa de você aliar o seu propósito de vida, o seu propósito que a gente chama até do Ikigai, né, em japonês, pelo que você vive, aquilo que você é bom no que você faz, e ainda você ganha dinheiro e vale a pena acordar todos os dias da sua vida. Se já tivessem me falado isso no começo da carreira, para potencializar isso e não ser somente uma coisa que você vai fazer quando você se aposentar, e que não seja necessariamente do seu trabalho. Você pode ter o seu trabalho tradicional, em alguma empresa mais tradicional, fazendo um trabalho tradicional, mas vai fazer uma coisa que realmente você gosta e que você curte e que, mais do que isso, que impacte positivamente o planeta e as pessoas. Porque a felicidade está nisso, a felicidade está em você ter um propósito de vida e perceber que você está sendo útil para o planeta, para outras pessoas, e aí, efetivamente, você vai entender o porquê você está nesse planeta e o que você tem como Ikigai para poder viver cada vez mais uma vertente, uma jornada que, essa palavra propósito está bem batida, mas é propósito, mas mais do que isso, né? Servindo para algo que é para resolver os problemas do mundo, resolver o problema das pessoas, que acho que é para isso que a gente está por aqui. Eu também acho, é para isso que a gente está caminhando nessa jornada, né? É muito prazeroso mesmo saber que o que a gente faz, além de ter a ver com o nosso coração deseja, também está impactando positivamente para quem está na nossa volta, que seja conversando, falando, acolhendo ações. Isso é super importante, né? Te agradeço muito pelo papo. Acho que trouxe muitas visões importantíssimas, urgentes para a gente ter agora. E espero que quem está ouvindo a gente também comece a mudar essa mente, essa estrutura que a gente tem. Muito obrigado pela oportunidade. Vida longa aqui ao podcast. Com certeza o propósito está sendo feito aqui, que é espalhar conhecimento e sonhos e vontades para esse pessoal que está me escutando aqui. Sigam a gente nas redes sociais, @prof.naka, N-A-K-A, para vocês saberem aí as vidas e doideiras que estamos fazendo pelo impacto positivo na sociedade e no planeta. Obrigado, Zá! Sigam o Naka, gente. Obrigada! Espero que o programa de hoje te inspire e que juntos possamos construir um futuro melhor. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa.
Este podcast foi editado pela Maremoto.